Olá, estudante EJA, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Ciência da Natureza. Na aula de hoje, iremos falar sobre as características gerais dos vírus. Acompanhe a aula de hoje na tela. Para começar, eu trouxe uma situação. Na cooperativa onde Ana trabalha, alguns colegas faltaram alegando febre alta, tosse e perda de olfato. No início, Ana achou que fosse coincidência até que ela mesma acordou com os mesmos sintomas. Sem querer perder um dia de trabalho, ela foi à farmácia e pediu um antibiótico. O atendente, porém, recusou a venda sem receita e comentou que talvez o remédio nem ajudasse no caso dela. No caminho de volta para casa, ela se pergunta: por que o antibiótico não ajudaria? Você saberia ajudar a Ana neste contexto? Acompanhe a aula de hoje para ver se durante essa aula você vai descobrir por que antibiótico não ajuda a Ana nessa situação. Olha só, como a gente fala de vírus, é importante a gente entender o que são vírus. Os vírus, basicamente, são partículas infecciosas acelulares, ou seja, não são formadas por células que dependem obrigatoriamente de células vivas para se replicar e manifestar atividade biológica. Nas últimas aulas, nós falamos sobre o reino dos seres vivos e percebemos que lá não tinha alusão ou não tinha nenhuma citação de vírus. No entanto, na aula de hoje a gente fala sobre vírus. Por quê? Porque os vírus não são classificados dentro daqueles reinos por conta dessas características. O vírus, ele precisa obrigatoriamente do aparato celular para que ele possa realizar os seus processos metabólicos, ou seja, para que ele mantenha a vida, certo? A vida não, né? Que ele não é ser vivo. Enfim, os vírus eles precisam do aparato celular para poder realizar seus processos metabólicos. Então, neste caso, eles não são classificados dentro daqueles agrupamentos lá dos reinos dos seres vivos, certo? Por conta dessa característica. Trouxe para vocês alguns exemplos de vírus. Por exemplo, o papiloma vírus humano, olha o formato dele. O adenovírus, o bacteriófago, são vírus, né? Mas percebam que eles têm uma boa diferença estrutural. Mas todos eles têm características em comum. No caso aqui, são acelulares, não possuem aquela estrutura que a gente conhece sobre as células, ou seja, não possuem membrana plasmática, nem citoplasma, nem organelas próprias. Precisam do aparato celular para poder realizar seus processos metabólicos, ou seja, são parasitas intracelulares obrigatórios. Fora desse contexto, eles não conseguem realizar seus processos metabólicos. Sem metabolismo próprio, como eu falei também, utilizam a energia e o maquinário enzimático da célula infectada para realizar os seus processos. E possuem uma alta especificidade, ou seja, se conectam a células específicas, ou seja, é como se fosse um sistema chave-fechadura, só se conecta a determinados tipos de célula. Então, eles são altamente específicos no contágio, no contato com células hospedeiras. Agora, nós temos outras características. O vírus ele pode ser de DNA ou pode ser de RNA. Quando eu falo em DNA ou RNA, eu falo do material genético desses vírus. Não tem os dois, ou é um ou é outro, certo? A gente fala sobre, no caso aí, sobre o genoma. Fora da célula, ele possui uma forma inerte, ou seja, ele não apresenta nenhum tipo de processo. Nesse caso, a gente chama ele de vírion, certo? E possui um tamanho muito, no caso aqui, ultramicroscópico, ou seja,
Se a gente pegar 1 milímetro e dividir ele em bilhões de vezes, a gente vai encontrar essa unidade aqui, ó, o nanômetro, certo? Dando prosseguimento, aqui eu trago a estrutura de um vírus, a estrutura viral, os componentes fundamentais de um vírus. Aqui nós temos no centro aqui, ó, o material genético do vírus, que pode ser de DNA ou de RNA, e é justamente um dos pontos onde a gente pode classificar os vírus, vírus de DNA ou vírus de RNA, certo? Pode ser de fita simples ou fita dupla. No material genético você encontra as instruções para a replicação do vírus, a replicação viral. Além disso, você também tem uma estrutura que protege ali o material genético. Essa estrutura aqui, ela é chamada de capsídeo. O capsídeo, ele é formado por estruturas ainda menores, chamadas capsômeros. E no caso aqui tem a função de proteger o genoma. E no caso também tem uma definição geométrica. Olha só como que é esse capsômero aqui, ó. Você percebe que ele tem um formato diferente, um formato que a gente chama de icosaédrico, certo? Possui ali faces, possui vértices, possui arestas, enfim, veja que a matemática também é importante dentro da biologia. Além disso, fazendo parte da estrutura viral, você tem essa estrutura aqui, ó, chamada de envelope. Você tem um envelope também que protege aqui tanto o material genético quanto o capsídeo. Esse material aqui, o envelope, ele é feito a partir da membrana lipídica que é proveniente do vírus. Quando ele sai da célula, ele carrega um pedaço ali da membrana plasmática da célula que vai compor o seu envelope. E o envelope ele serve justamente para proteger essa parte do capsômero, do capsídeo, perdão, e do material genético que está ali dentro, certo? Então, entre o núcleo capsídeo e o envelope, você tem um material que vai preencher aqui toda a estrutura aqui do vírus. Esse material a gente chama de matriz e ela conecta justamente a cápsula de proteína à membrana lipídica, que é o envelope. Além disso, você tem essas estruturas aqui, ó. Essas estruturas aqui são chamadas de espículas. Essas espículas, elas são glicoproteínas que servem justamente para o reconhecimento, né, da superfície da célula para que ela possa se conectar à célula e possa injetar o seu material genético e a partir dali ela infectar a célula, certo? Então percebam que essa estrutura aqui, as espículas, elas são fundamentais para você diferenciar um vírus de outro também. Quando você fala em vírus, é importante a gente saber a característica dessas espículas, porque essas espículas justamente é aquele sistema chave-fechadora que eu falei para vocês, que serve para conectar o vírus à célula hospedeira, certo? Aqui, agora, o ciclo de replicação viral. A gente pode ter dois tipos de replicação viral. Eu trouxe um exemplo aqui do bacteriófago. O bacteriófago é esse vírus aqui que ele infecta justamente as bactérias. No caso aqui, ele vem, olha só o nosso esquema, ele vem, se conecta à célula, no caso aqui a célula procariótica, no caso uma bactéria, e ele injeta o seu material genético, neste caso o DNA. A partir daí, você tem dois caminhos. Você pode ter uma situação onde ele não destrói a célula, o material genético apenas é incorporado pelo material genético da célula hospedeira e a partir daí a célula hospedeira ela se multiplica e o material genético está lá também, ó. Ou seja, você tem ali uma infecção, mas não tem uma destruição da célula hospedeira. Quando a gente tem esse tipo de situação, a gente diz que o ciclo do vírus é ciclo lisogênico, não destrói as células, ou seja, pode acontecer uma infecção viral e essa infecção viral ficar latente, ou seja, ficar ali, digamos assim, incubada
o vírus fica latente e não se manifesta. No ciclo lítico, o vírus vai usar a maquinaria da célula e vai produzir as partes que irão compor o vírus. No caso lá a gente tem o capsídeo, a gente tem o próprio genoma e a gente tem outras partes aí, né? O envelope também, né? Então o vírus ele vai fazer com que a célula produza as suas partes virais. E a partir do momento que as partes virais estão todas montadas, aí o que faz? Ele vai lá e rompe a membrana plasmática ali da célula, no caso aqui a parede celular, e novos vírus são liberados dentro do ambiente ali, onde está concentrado essas células infectadas pelo vírus. Então você tem o chamado ciclo lítico, porque acontece uma quebra da célula que a gente chama de lise celular, certo? Agora, nós temos os vírus que eles são ligados a determinadas doenças na espécie humana. Os exemplos mais recorrentes e ultimamente bem em evidência é a Covid. A Covid-19 ela é uma infecção viral causada por um vírus que é envelopado, ou seja, ele tem aquele contorno lá, protegendo, aquela membrana protegendo o núcleo capsídeo. Então, você perceba a importância, por exemplo, de lavar as mãos com sabão, porque quando você lava as mãos com sabão, você já destrói aquele envelope e você já destrói automaticamente o vírus, porque como que ele vai se conectar a uma célula hospedeira sem ter as espículas? Então, percebam a importância de alguma prevenção para você evitar uma contaminação por vírus. Certo? Aqui também a gente tem a gripe, que também é uma doença viral, a dengue, que é causada por um grupo de vírus chamados de arbovírus, que são vírus que são transmitidos por artrópodas. No caso aí a gente tem o mosquito da dengue, né? E outros artrópodes que podem infectar, podem levar o vírus, podem ser transmissor de um vírus, no caso aqui a dengue. Além disso, você pode aqui também, além disso, nós temos aqui o exemplo do vírus da imunodeficiência humana, que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, que a gente conhece como AIDS, além do papilomavírus humanos, é o HPV, né? A questão também do sarampo, que também é uma doença viral. E agora a gente tem aí, por exemplo, um surto que está em evidência nos jornais aí, que é a varíola dos macacos, conhecida também como Mpox. Então também é uma doença viral. Agora, é importante que a gente saiba que tem uma boa diferença quando você fala em doença viral, em uma virose. A virose, ela é diferente, por exemplo, de uma doença bacteriana. A doença bacteriana, você pode utilizar o antibiótico, é claro, com receita médica. Agora, para a virose, o antibiótico ele não surte efeito. Por quê? Porque o antibiótico justamente ele vai influenciar, ele vai incidir na estrutura de uma célula, nos ribossomos, na membrana plasmática, em várias estruturas da célula, que justamente o vírus não possui essas estruturas. Por isso que o antibiótico não surte efeito em casos de virose. Aí o que pode acontecer? Você tem algumas situações, por exemplo, a vacinação. A vacinação, ela induz o seu corpo a produzir a imunização. A questão da higiene também é uma prevenção contra doenças, né? No caso aqui a gente tem o exemplo da Covid-19, que basta você higienizar suas mãos com água e sabão ali, que você já mata o vírus tranquilamente. A questão também do controle de vetores, que é no caso da dengue, você eliminando ali os criadouros, né, do mosquito, tal, você já elimina, por exemplo, a doença da dengue. Então, além de uso de máscaras também, você pode adotar essas medidas como prevenção contra essas doenças. Mas
O tratamento, no caso aí, não pode envolver o tratamento não pode envolver antibióticos, porque os antibióticos não funcionam contra vírus, certo? O que você vai fazer é repouso, o que é indicado pelos médicos, né? Questão da hidratação e o uso de antivirais específicos aí passados pelos médicos, certo? Agora, como que essa situação pode ser cobrada em um concurso público ou no Enem? Olha só, você pode pausar o vídeo, fazer a leitura tranquilamente aí. Eu vou fazer a leitura aqui e a gente vai responder essa questão. Olha só, nos últimos meses, aumentou o número de pessoas com sintomas respiratórios em uma empresa. Após apresentar febre, tosse persistente e perda de olfato, um funcionário procurou uma farmácia e solicitou um antibiótico para curar logo a infecção. O atendente explicou que o medicamento não seria eficaz, pois o quadro era compatível com Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2. A ineficácia dos antibióticos nesse caso se deve ao fato de que, letra A, observem aí, os vírus possuem metabolismo próprio. Opa, já encontramos aqui um erro. Não possui metabolismo próprio, então essa daqui já não seria a alternativa correta. A letra B, os vírus apresentam reprodução por divisão binária. Olha só, não possui reprodução por divisão binária. Quem possui reprodução por divisão binária são as bactérias. Os vírus são acelulares, perfeito, e dependem do metabolismo da célula hospedeira para se replicar. Olha só, temos aqui então o nosso gabarito. Aqui na letra D, só para a gente finalizar, os vírus possuem parede celular? Não, não possui parede celular. Os vírus apresentam DNA e RNA simultaneamente? Não, ou é um ou é outro. É daí que a gente classifica vírus de DNA e vírus de RNA. Então, nosso gabarito aí na letra C. Na aula de hoje, então, nós falamos sobre o que são vírus, que são partículas acelulares, sem membrana plasmática ou organelas, são parasitas intracelulares obrigatórios, não possuem metabolismo próprio, usam o metabolismo da célula infectada e possuem uma estrutura viral, onde você tem o material genético, você tem o capsídeo, o envelope e as espículas. Além disso, nós temos os vírus relacionados à saúde humana e eu dei alguns exemplos de doenças causadas pelos vírus. E mais, no final a gente viu que os antibióticos não funcionam contra os vírus e a gente agora sabe o porquê. Essa foi a nossa aula de hoje, espero ter ajudado na construção do conhecimento sobre vírus e até a próxima aula.